Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. E hoje? Hoje em vídeo. Bom, estamos no Está todo décimo... mundo nervoso aqui, porque é a primeira Não, vez, né? o Paulo é o único que não está nervoso. Mas esse é o 14º episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório. Como vocês sabem, quem já tem nos ouvido até aqui, a gente traz sempre as principais notícias aqui do Observatório, um pouco da agenda e também os principais assuntos aí do setor de segurança viária e mobilidade urbana. Então, esse é o 14º episódio, o primeiro do Observa Aí em vídeo. Agora passamos de podcast para videocast. Videocast. Tem que mudar aqui, ó. Videocast, Videocast e até aqui, né, todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, mas em breve também, somente por conta agora dessa transmissão, dessa gravação em vídeo, em outras plataformas também, como no YouTube e Apple Podcast. O Rodrigo está usando esse recurso do videocast para desviar a atenção da área de membros do site, né? Na verdade... Tem surpresas. Eu te mandei algumas coisas aí, Paulo. Tá saindo. Tá saindo. Bom, hoje, assim, para quem já acompanha o Observatório, para quem não acompanha, o Observatório é um grande produtor de conteúdo, né, e a gente entrega isso de várias formas para a sociedade. Então, nós temos vários aí, estudos, pesquisas, levantamentos, e uma das formas de nós ajudarmos aí a sociedade é por meio do advocacy, né, que é um trabalho de influência do Observatório, por conta da capacidade técnica que o Observatório tem de produção desses conteúdos, desses materiais. A gente tem um trabalho forte de advocacy, então de influência junto aos governos, ou federal, ou estadual, ou até municipal, né, Paulo? E aí a gente tem um assunto um pouco mais quente aí de um estudo, enfim, de uma demanda que a gente tem apresentado para o governo federal. Eu queria que o Paulo trouxesse um pouquinho sobre isso. Para as pessoas entenderem um pouco o que é advocacy, né? Advocacy é um termo que não é em português, mas ele representa, mal comparando, o lobby. Tá? E a gente não usa esse termo lobby porque isso é muito pejorativo aqui no Brasil. Mas o lobista é, inclusive, uma profissão reconhecida, por exemplo, nos Estados Unidos. É que o lobby ele foi ganhando aí características não republicanas ao longo do tempo, e por isso que o Brasil é reconhecido. Mas o que a gente faz? A gente faz o tempo todo advocacy aqui no Observatório. Então, tudo que a gente vai colocando para fora de conteúdo, os estudos técnicos, todo o conhecimento que é produzido, ele serve para ir ajudando as autoridades, os influenciadores, né, de políticas públicas, a ir tomando decisões. E essas decisões, né, têm muitas vezes algum tipo de relação com legislação. Então, a melhoria ou a produção de novas leis, novos regulamentos que contribuem para a nossa finalidade de redução aí do número de vítimas no trânsito, que é o grande objetivo do Observatório. E a gente tem uma em andamento agora, que é uma muito significativa, que busca alterar o Código de Trânsito Brasileiro em dois aspectos principais relacionados a um tema que é muito relevante para a sociedade, que é o excesso de velocidade. Então, o que a gente está tentando, por meio desse advocacy, é, primeiro, subsidiar a tomada de decisão, então usar aí toda essa musculatura do observatório na produção de conhecimento técnico para que a decisão de uma mudança de legislação ela seja embasada em conhecimento, em produção científica, e também usando essa grande rede que o observatório construiu ao longo do tempo para ajudar a influenciar, né, para ajudar a capitanear toda essa mobilização em torno do tema. Então a gente faz isso por meio das nossas conexões com autoridades, com grandes empresas, e também produzindo ações como abaixo-assinados para a sociedade. A gente está em andamento também um abaixo-assinado que tem como objetivo angariar apoio popular. Não sei como é que a gente está de assinatura, mas a última vez que eu vi a gente já estava com uma situação interessante já de largada. Acho que a gente já estava próximo de 1.000 assinaturas, uma coisa assim. E a ideia é que a gente vai entregando isso, né, vai empurrando isso lá em Brasília para poder proporcionar a mudança necessária no Código de Trânsito Brasileiro. E aí o Pedro, que está conduzindo a parte técnica desse processo, a gente pode falar um pouco mais do que a gente está querendo mudar na legislação para poder ajudar a reduzir o número de vítimas. Então, esse projeto de lei é um projeto que o Observatório está participando no grupo de trabalho, e junto com várias outras instituições. E esse projeto de lei ele busca fazer duas modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Uma delas, mudar o limite máximo de vias arteriais em território urbano,
Então, eu acho que indo de 60 para 50. E outro aspecto que esse projeto ele busca mudar digamos, liberar um novo modo de fiscalização do excesso de velocidade, que é a fiscalização alguns chamam de fiscalização por velocidade média, ou medição em 2 pontos, que é quando você, em vez de você só ter um ponto de radar medindo aquela velocidade instantânea naquele segundo, você coloca 2 medições, um no começo do trecho que você quer medir, outro no fim do trecho, e aí você vê qual que foi a velocidade média percorrida em todo esse trecho. Então, assim, o motorista e os condutores, eles não conseguem, digamos, só frear ali na hora do radar para evitar a multa. Então, ele vai ter que respeitar o limite da via em todo esse trecho de medição da velocidade média. Então, foi legal também que na justificativa desse projeto de lei tem estudos que foram apoiados pelo observatório, inclusive um deles é o Estudo Naturalístico de Direção Brasileiro, coordenado pelo professor Jorge Thiago Bastos, e lá a gente conseguiu trazer dados nessa justificativa mostrando que o excesso de velocidade, principalmente utilizando Curitiba como exemplo, ele não traz nenhum benefício quando você olha para o fluxo e pela economia de tempo do condutor. Então acho que é mais um aspecto legal aí do observatório, apoiando diretamente na mudança de leis aí do Brasil. E nas duas mudanças a gente tem estudos produzidos que ajudam a embasar a decisão. Então, esse primeiro, né, quando a gente fala de redução da velocidade em área urbana, é para onde o mundo tá seguindo, né? Não se admite mais naquelas cidades mais avançadas, do ponto de vista de cultura e de segurança, velocidades acima de 50 por hora em perímetro urbano. E aí o estudo naturalístico ele comprova que essa redução de 50 para 50 km por hora não causa prejuízo nenhum para a sociedade em termos de tempo de deslocamento e tal. Esse foi um ponto. E o segundo ponto, com relação à fiscalização de velocidade média, a gente tem um estudo que a gente fez em algumas rodovias. Eu lembro que a rodovia Santos Dumont teve um projeto piloto, né, para avaliação dessas questões relacionadas à velocidade média. E ali a rodovia Santos Dumont que liga Campinas a Sorocaba. E ali foram feitos 2 testes. Primeiro, verificação de velocidade média, e segundo, a cobrança, né, que hoje também está sendo aplicada, cobrança de pedágio por trecho. E aí o que o observatório fez? Dentro desse conceito, o observatório fez um estudo para comprovar, né, e os estudos técnicos, acho que eles servem para comprovar cientificamente, com base em números, a percepção que a gente tem enquanto sociedade. E qual era a comprovação que a gente queria fazer? Que equipamentos de fiscalização eletrônica colocados de forma pontual, ou seja, a hora que você põe um radar fixo na rodovia, ele proporciona a mudança, a redução de velocidade naquele ponto específico, mas ele entrega um comportamento para aquele usuário que reduziu a velocidade naquele ponto de aumento e excesso de velocidade no trecho subsequente. Então a gente fez um estudo e isso também ajuda a embasar aí essa decisão de que a melhor forma, principalmente para rodovias, meio urbana é mais difícil fazer esse tipo de fiscalização, mas principalmente para rodovias, fiscalizar e monitorar a velocidade média por trecho é muito mais interessante do ponto de vista de segurança do que implantar os radares pontuais. Não, e é bacana desse projeto que é suprapartidário, né? São vários deputados ali que apresentaram a proposta, né, Paulo? O que está dentro dessas ações de advocacy. Então, o primeiro é dar todo esse embasamento técnico para o pleito, né, para a proposta, que está partindo da sociedade, né, isso foi interessante. E como é uma alteração de uma lei federal, ele precisa ser proposto por deputados federais. E aí, dentro do nosso trabalho de advocacy, foi angariar autores e coautores do projeto. A gente já tem 8 deputados federais vinculados a esse projeto, de diversos partidos. Então, ele é totalmente suprapartidário, apartidário. O que a gente faz agora, a gente participou de uma audiência pública na semana passada, e o desdobramento dessa audiência pública foi para colocar para a Câmara dos Deputados, para os legisladores, o assunto, com todo esse embasamento, e dali sair angariando novas assinaturas dentro da própria Câmara Federal, para a gente ter um apoio ainda maior desse projeto. Coisas interessantes que acontecem e que a gente luta dentro dessa questão de advocacy. Existe um procedimento que é executado nas casas legislativas, que são os apensamentos de projetos que tratam mais ou menos do mesmo tema. E aí isso é uma luta que a gente vai ter que fazer, porque esse projeto de lei, ele foi apensado a um outro projeto de lei que tem, se não me engano, 275 projetos de lei apensados para tratar da é uma salada, né? A gente tem o Brasil inteiro representado ali,
Então, uma das lutas, né, e foi uma ação que a gente fez por meio de um ofício conjunto com todas as entidades, foi solicitar para o presidente da Câmara, para os presidentes das comissões por onde vão passar esse projeto de lei, o desapensamento. Então, o que, que é isso? Desvincular. Desvincular daquele bololô de coisa que está sendo tratado ali e vamos tratar isso especificamente, né? Vamos tratar especificamente esse projeto. E também com uma justificativa, porque a velocidade é o fator de risco que contribui, né? Quando a gente olha para as etapas de um acidente, de um sinistro, o pré, o acidente em si e o pós, né, o desdobramento da gravidade das vítimas, a velocidade está presente nessas 3 etapas. Então, é a ação mais prioritária que a gente tem hoje para contribuir com a redução aí das vítimas no trânsito. Legal, e quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, enfim, tá lá na página do Observatório, o nsv.org.br, nós produzimos lá uma matéria, e lá a gente traz, né, todo o projeto, enfim, o link também para o abaixo assinado. Então fica aqui o convite para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Aproveitando que a gente está na esfera federal, nessa semana nós recebemos aqui o pessoal da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, né, Paulo? O presidente, o Denis Andia, e o Marcos Daniel, que é diretor lá do Departamento de Regulação de Mobilidade e Trânsito. Isso, É isso? Exatamente. Decorou, hein? É presidente ou secretário? Ficamos o dia todo com eles, pô. Né? Ficamos o dia todo com eles aqui, então decorei. Mas trazer um pouco mais disso também, Paulo. O que aconteceu aqui? Como que foi essa visita? Qual que foi o objetivo dessa visita? A visita foi uma visita institucional. Ele tinha um foco muito grande. A CEMOB, até para as pessoas entenderem, é uma situação interessante que a gente tem no governo federal, porque a gente aqui, enquanto observatório, se relaciona diretamente com 2 ministérios. A gente tem o Ministério dos Transportes, que tem ali a Secretaria Nacional de Trânsito, então, parceiro, operações técnicas e tal, e a gente tem no Ministério das Cidades a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, né, que cuida, e qual que é a diferença de uma e de outra? Né? A gente até, o episódio do podcast Prosa de Trânsito, que é o nosso podcast de entrevista, ele sai amanhã, e tem a entrevista com o secretário e com o diretor falando justamente sobre isso. E qual que é a ideia, né? A Senatran, ela cuida do trânsito, é a principal secretaria que cuida de trânsito, mas a CEMOB tem a função de amarrar essas políticas públicas com as políticas relacionadas a planejamento urbano, a infraestrutura. Então, a participação deles aqui é primeiro, né? E dentro dessa relação CEMOB, Senatran, principalmente desenvolvimento de políticas públicas. Eles estão trabalhando muito forte. Uma das coisas que eles estão trabalhando, por exemplo, é no manual de moderação de tráfego, porque isso tem a ver com intervenção urbana, com o meio urbano. O Pedro conhece bem esse assunto, porque é tema dele. Sim. Né? Não, esse casamento de temas é um negócio que todo mundo do planejamento urbano discute toda hora. Não tem como falar de mobilidade urbana sem falar de uso do solo e infraestrutura viária dentro das cidades. Então, quanto mais essas secretarias se conversarem, melhor para todo mundo. É muito legal. E eles vieram aqui, então, para conhecer o observatório, passaram o dia aqui, chegaram às 9 da manhã, saíram às 7 da noite, né? E a gente fez visitas à cidade, conhecendo um pouco. São José tem um ambiente muito legal aqui de inovação em mobilidade urbana, em ações de segurança no trânsito. A gente conheceu algumas intervenções de infraestrutura, ruas completas, e fomos conhecer também um modal de transporte elétrico. Aqui a gente tem um corredor de transporte de massa 100% elétrico, conhecido como Linha Verde. Então foi lá também para conhecer. A gente teve uma reunião com o prefeito de São José para falar sobre essas políticas de incentivo ao transporte. Então foi um dia assim, bem intenso e muito produtivo. A gente teve resultados super legais. A gente teve a oportunidade também de agradecer a CEMOB aqui na presença do secretário, na figura do secretário, pelo apoio ao movimento Maio Amarelo, aos destaques, né, o evento Destaques Maio Amarelo. Inclusive o secretário mandou lá, não pôde participar presencialmente, mas mandou um vídeo. Então foi uma visita muito interessante que ajuda a reforçar os nossos laços institucionais e abre outras frentes de trabalho que podem contribuir para a segurança viária do país. Legal, Paulo. Virando um pouco aqui para o Pedro agora, a gente começou aqui o episódio falando, né, dos objetivos do Observatório, de ser um grande produtor de conteúdo, e nós temos um calendário com algumas entregas, né, previstas. Já tivemos algumas entregas esse ano, então a gente sempre entrega algum material técnico, e a gente tem feito aí os webinars, né, para poder apresentar esses estudos, essas pesquisas para a sociedade, enfim, para os interessados. Nós já tivemos um primeiro webinar sobre excesso de velocidade em ambiente urbano,
depois um outro para apresentar o livro do Penatrans, o papel dos municípios, e o próximo agora é sobre a renovação de frota, né? Isso. Está previsto para o dia 31, às 10 horas da manhã, 31 de julho. 30 de julho, 31 31 de julho. 31 de julho, às 10 horas da manhã. Acho que até amanhã, sexta-feira, a gente já está com as inscrições abertas, mas queria que o Pedro já trouxesse um pouco sobre o assunto. O foco desse webinar é lançar um relatório técnico elaborado em parceria com a Federal do Paraná, coordenado lá pela equipe do professor Tiago, e o objetivo desse relatório sobre a renovação da frota brasileira é trazer dados e mostrar como que está a situação da frota brasileira em relação à idade média dos veículos, por tipo de veículo, por estado, por região, e tentar correlacionar isso com a situação de segurança desses veículos. Então, ainda a gente não tem acesso a uma base de dados que mostre se aquele veículo tem airbag, se ele tem ABS, mas a gente consegue ter uma noção pelo menos mínima de qual porcentagem da frota, pela idade dela, que teria que ter esses equipamentos obrigatórios conforme as resoluções do CONTRAN, que define que a partir de tal ano, toda a fabricação de veículos nesse ano tem que ter airbag ou ABS. Então, a ideia geral desse relatório é tentar correlacionar todas essas informações e mostrar a frota do Brasil, qual a porcentagem que já a porcentagem mínima que apresenta o ABS, como é que está a situação nos estados, igual em todos os cenários? Não é? Então, a ideia do webinar é trazer os resultados desse relatório e abrir também espaço para discussão ali para quem está assistindo e para os nossos convidados ali abrir uma roda de conversa. Isso é sempre baseado no ano de fabricação dos veículos, é isso? Isso. A ideia é que a gente consiga, até a partir da divulgação desse relatório, angariando outras parcerias para poder refinar melhor esse dado. Então, o dado ele parte da idade da frota. Então, a gente tem que, a partir de determinados anos, nenhum veículo pode ser fabricado, por exemplo, sem o airbag ABS. Então, a gente partiu desse princípio. Mas, por exemplo, a gente convidou para participar com a gente a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que homologa os projetos veiculares, né? Então, a gente tem um veículo novo surgindo no mercado. Quem faz todo o processo de homologação desse veículo é a Senatran. E a gente convidou também a AEA, que é a Associação de Engenharia Automotiva, que é um braço técnico, é uma associação também de engenheiros que cuidam muito desse assunto, né, de segurança veicular, de engenharia veicular de uma forma geral, para eles participarem, porque a gente tem um roadmap, que é uma linha, assim, com um planejamento, vamos dizer assim, sobre as novas tecnologias que estão para chegar aqui no Brasil. Então, tem um calendário que está estabelecido, se não me engano, até 2030, de novas tecnologias que vão sendo implementadas conforme os veículos vão sendo fabricados. Então, a ideia é a gente debater um pouco isso e, a partir da divulgação desse webinar, a gente conseguir desenvolver mais parcerias. Isso também tem um pouquinho de pano de fundo do que a gente já falou em outros episódios aqui do Mobilab. A partir das ciências de dados, a gente construir as políticas públicas, mas a ideia é que a gente consiga melhorar o acesso às nossas bases de dados. Então, eu de alguma forma, consegui ter uma informação mais precisa com relação a esses itens de segurança dos veículos e a gente começar a fazer alguns desdobramentos dessas análises. Então, por exemplo, a gente está comemorando aqui 10 anos de airbag e ABS. A gente vai chegar aqui, eu acho que 2014, a nossa data base. Qual foi o resultado para a segurança viária no país desses 10 anos de airbag ABS? Então, é uma coisa que a gente quer colocar, né? Como eu falei no começo, a gente parte de uma premissa, de um sentimento, né? De um feeling nosso, mas aí depois a gente caminha para tentar comprovar essas teses. Então, é um pouco do desdobramento que esse estudo vai ter. Então, acompanhe aí as redes sociais do Observatório, o site do Observatório. Nos próximos dias nós abriremos aí as inscrições para participação no webinar. Bom, Paulo, essa semana ainda nós teremos aí a primeira reunião do Conselho de Mantenedores. Quero que você fale um pouquinho sobre isso, o que vai representar esses encontros, enfim, qual é o objetivo do Conselho, mas antes disso, a gente tem aumentado a rede do Observatório, principalmente por meio dos mantenedores sociais, né, que são empresas, instituições, enfim, que acreditam no Observatório, no trabalho do Observatório e na causa segurança viária. E tivemos recentemente mais uma adesão, né? E quem foi aí? Quem é a nova empresa ou instituição que está com a gente? A gente tem uma nova empresa participando do quadro de mantenedores do Observatório, que é a GoPlus,
é uma empresa que trabalha com proteção veicular e é muito interessante porque a gente reformulou o observatório, né? Quem tem acompanhado aí desde o início do ano, a gente refez o estatuto, refez posicionamento de marca, uma série de novas ações aí dessa reformulação para a gente se adaptar aí à nova década e tal. E acho que a gente começa a colher resultados. Então a gente tinha, por exemplo, até o ano passado, 9 mantenedores. E hoje a gente já está com 12 mantenedores. Então a gente teve um acréscimo de 30%. 13. 13, 13. 13 aqui, a gente tem um para fechar ainda, que é a Copasa, né? A Copasa é uma empresa pública, então ela demora mais para poder tramitar os processos legais. Então hoje a gente tem já efetivado e assinado com 12, vamos chegar a 13, mas isso representa um pouco mais de 30% de crescimento. Então o que é legal? Qual que é a mensagem? É que a gente se estruturando melhor, dando mais transparência, e o novo momento, o novo Estatuto do Observatório traz isso, a gente tem mais apoio. E qual que é a função do Conselho de Mantenedores? Então, primeiro, são grandes empresas. Né? Se vocês olharem no quadro de mantenedores, são grandes empresas, todas as maiores nos seus ramos que atuam aqui no Brasil e fora do Brasil. E o que eles trazem? Primeiro, eles trazem um apoio financeiro para o desenvolvimento das nossas atividades, mas mais do que isso, grandes empresas têm por trás grandes profissionais. São profissionais de alto desempenho, profissionais capacitados. E são essas pessoas que a gente traz agora para o Conselho Consultivo de Mantenedores, que tem 3 focos principais. O primeiro é que o próprio observatório possa prestar contas para esses mantenedores de como é que a gente está aplicando os recursos, as atividades que a gente tem feito. A gente tem um documento de planejamento estratégico que vai ser apresentado oficialmente, a gente já tem conhecimento, mas a gente vai passar por ele de forma oficial. Então esse é um primeiro motivo da existência do Conselho de Mantenedores. O segundo motivo é a gente conseguir dar um direcionamento. Então, como são profissionais de alto desempenho, que têm uma visão de mercado, que têm uma visão de contexto do país e tal, eles vão nos ajudar a dar o direcionamento estratégico do observatório para os próximos passos, para os próximos anos do que a gente quer fazer. E o terceiro motivo é a gente melhorar uma das funções do observatório. A gente se coloca como o catalisador da sociedade brasileira para os assuntos relacionados à segurança viária, e isso, na verdade, é network. Então, uma terceira função principal desse conselho é colocar essas empresas todas em uma mesa, de tempos em tempos, para a gente poder discutir segurança viária, não só do ponto de vista do observatório, mas do ponto de vista de toda essa cadeia que é envolvida na mobilidade. Então, vai ser na sexta-feira, essa especificamente, e a ideia é que a gente tenha anfitriões rotativos. Então a gente vai fazer na sede da Uber do Brasil, lá em São Paulo, vai ser o nosso primeiro anfitrião. A gente já tem confirmado aí, acho que praticamente todos os mantenedores, então vai ser uma reunião de organizações de alto nível e que vai ser muito interessante para o observatório do ponto de vista de aprendizado, para a gente melhorar nossas práticas de compliance, de transparência, tudo isso está envolvido. Muito legal essa reunião, que acaba virando um hub, né, entre essas empresas que muitas vezes não tinham oportunidade de conversar sobre segurança diretamente uma com as outras, aí o observatório faz esse papel de cola. Eu acho que é importante, e assim, todas as empresas estão desenvolvendo ações para a segurança no trânsito, principalmente envolvidas com o ESG, né, que é aquele conceito mais moderno de sustentabilidade. Então a gente coloca essa turma para poder pensar junto, e a gente ali como sendo o ponto focal, esse ponto de união, essa cola entre eles. Ansioso aí para ver o que vai sair dessa reunião. Você está mais ansioso do que o videocast, não? Agora acho que sim, agora eu estou mais ansioso para a reunião. Antes eu estava mais para o videocast. Dicas e curiosidades, chegamos no momento aqui do podcast da dica e da curiosidade da semana. Quer saber se os dois fizeram o papel de casa? O Pedro fez, né? Dessa vez sim. Sim. Qual que é a dica da semana, Pedro? A minha dica é parte de uma dica que muita gente fala, que é sobre a revisão periódica do veículo, manutenção de carro, Estamos etc. ainda em período de férias escolares. Essa é a ideia da dica que eu trouxe hoje, porque eu escutei no rádio, então viajando, escutei essa dica de segurança. Só que sempre quando falam dessa dica, sempre falam muito de automóvel ou de motocicleta. Queria também trazer essa dica para os ciclistas, que muitas vezes esquecem de fazer manutenção periódica das bicicletas, e os acidentes que às vezes podem acontecer são graves também. Então, falta de freio, algum problema na roda. Então, além de veículos, motocicletas e caminhões também, trazer essa dica aí de segurança para os ciclistas. Cara, o Pedro falou um negócio que eu tô lembrando, que passou um filme na minha cabeça, porque agora eu tô menos, né, mas eu andava muito de mountain bike.
E a primeira vez que eu usei um freio a disco na bike, o freio a disco ele tem o mesmo funcionamento da bike nos veículos, né? E se você usa demais, ele esquenta, como ele é hidráulico, né? Ele tem o óleo afina e ele perde a funcionalidade. Então, o Pedro teve a oportunidade de conhecer a Serra de Ubatuba esses dias atrás, né? A Sim. famosa Serra de Ubatuba. Lá é comum a gente ver os carros, né, encostados porque perdem o freio, porque a gente usa demais o freio. E isso acontece na bike também. Eu perdi o freio numa ladeira que foi desesperadora. Não, eu sei porque que o Paulo parou de andar de bicicleta. Porque na época que o Paulo era secretário de mobilidade urbana, a turma da prefeitura andava de bicicleta, mas aí o prefeito caiu, quebrou o ombro, aí um outro secretário caiu, quebrou o braço, aí o Paulo decidiu parar. Foi mesmo, né? Tava crítico o negócio. A fase baixas no secretariado. E a sua curiosidade, Então, Paulo? a minha curiosidade é interessante, que eu trago umas curiosidades aqui, depois o pessoal me manda mensagem perguntando se era verdade mesmo, se era... Mas a minha curiosidade, eu vou falar um pouco sobre a construção de estradas, né, e a relação que a gente tem hoje em coisas muito modernas no nosso dia a dia. Então, assim, quando a gente olha para a estrada de ferro americana, né, ela tem uma bitola. O que é uma bitola? A distância entre um trilho e outro, a gente posiciona ali o vagão e ele segue nessa bitola. E ela tem uma distância de 4 pés e 8 polegadas e meia. Essa é a bitola padrão das ferrovias americanas. E por que é essa medida, né? Qual que é a curiosidade? Então, a curiosidade é por que dessa medida, né? Ela foi construída pelos ingleses. E os ingleses que construíram essas ferrovias, eles já tinham já a metodologia, né? Isso foi construído na época de desenvolvimento dos Estados Unidos, aquele desbravamento e tal, e eles já tinham já experiência na construção de ferrovias inglesas, que se baseavam muito no tamanho dos vagões. Mas por que as ferrovias inglesas tinham essa bitola, né, que foi trazida para os Estados Unidos? Ela tinha essa bitola porque ela foi baseada nas antigas estradas de pedra, ainda construídas por Júlio César, no Império Romano, há mais de 2000 anos atrás, e que tinham exatamente essa bitola, né? Então, a ferrovia americana é baseada na ferrovia inglesa, que é baseada nas estradas antigas romanas. E por que as estradas tinham? Então, como eram estradas de pedra, elas tinham uma espécie de trilho invertido. Então, eram sulcos que existiam ao longo das estradas, eram estradas de pedra, e esses sulcos foram construídos a partir da bitola das rodas das bigas romanas, né, que eram aqueles carrinhos, né, tipo uma charretinha romana, que eram conduzidas por 2 cavalos. E aí pergunta-se, por que essa biga tinha essa distância entre eixos? Estamos indo longe. Estamos indo longe. Vamos chegar lá. E aí vocês vão ver que a curiosidade final, ainda bônus, é muito interessante. Tem um bônus, a curiosidade bônus. Porque essas bigas, elas foram projetadas para serem puxadas por 2 cavalos. Então, aquele Ben-Hur, aqueles filmes antigos, assim, você vê eles sendo puxados lá por 2 cavalos. E essa distância era a distância média de 2 cavalos, ou 2 ancas de cavalo, ou 2 bundas de cavalo, né, como a gente costuma brincar. Então, fazendo um paralelo, né, trazendo lá de trás, agora de trás para frente, o tamanho da bunda do cavalo definiu o tamanho do entre-eixo das bigas, que definiu o tamanho da bitola das estradas de pedra romana, que definiu a bitola da ferrovia inglesa, que definiu a bitola da ferrovia americana. E aí qual é a curiosidade bônus? Quando os americanos estavam desenvolvendo os veículos espaciais, né, os ônibus espaciais, mandar o homem para a Lua, aquela coisa toda, aquela parte onde tem a parte do combustível, que é aqueles cilindros gigantescos, né, que se desprendem a hora que a nave chega lá em cima, a nave espacial chega lá sai da atmosfera, elas foram construídas com um determinado diâmetro. E os engenheiros americanos, eles queriam construir foguetes maiores, né, esses tanques maiores. Só que eles ficavam limitados, porque ele precisava construir num lugar e levar depois para a base espacial. Eles ficavam limitados ao tamanho dos túneis das ferrovias americanas. Então, qual é a conclusão de tudo isso? O que definiu o tamanho foi o que definiu o tamanho do ônibus espacial americano foi a bunda do cavalo romano. Essa é a curiosidade da semana. Então cabem 2 cavalos no vagão.
Cabem Lado a 2 lado. cavalos no vagão, exatamente. Muito bom. Essa foi a curiosidade da semana. Observa aí, Boa. também E é cultura. E é verdade, né? O pessoal vai perguntar Vou depois. perguntar se é verdade. É verdade, é verdade. É o Naldo do observatório. É o Naldo. Começar Boa. a deixar referência bibliográfica, não. É descrição do verdade, episódio. é verdade. Bom, muito bom. E acabamos o Acabamos. episódio de hoje. Muito Acabamos. bom. Hoje É. sem convidados, né? Sem Na convidados. verdade, o Fazia podcast, tempo, né? o podcast nasceu para ser sem convidado É. e a gente que inovou. É verdade. Bom, então a gente gostaria de agradecer a quem nos ouviu e nos viu nesse episódio. É muito bacana estar evoluindo aqui com o Observa aí, enfim, agora em vídeo também. A gente gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, então a Abracico, a Anfávia, CNT, CS Senat, ITL, a Go Plus, a Gringo, a iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, a Uber, a Veloy e a Vibra, aos mais de 450 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até o próximo. Um detalhe. Diga. Quem ficou até agora vai ter a oportunidade de ver a garrafa do Rodrigo. Ó. Olha o tamanho da garrafa. Parece o ônibus espacial, São... baseada na bunda do cavalo. Dois cavalos. Verdade. Hidratado demais. É Valeu, verdade. pessoal. Até a próxima. Bebam água.